Bom dia a todos, eu sou o professor Alex Nina e hoje vamos ter aula de gestão integrada da cadeia de suprimento. O sumário aqui da disciplina, nós começamos com uma introdução, depois nós vamos falar de trade-offs, nível de estoque, quantidade de parceiros, estratégia de negócio, governança corporativa e sustentabilidade. E por fim, de benefícios da gestão integrada de suprimentos. Maior velocidade de resposta ao mercado, melhor nível de serviço ao cliente, maior capacidade de adaptação a mudanças e atenuação do efeito chicote. O objetivo geral é compreender a necessidade da gestão integrada da cadeia de suprimento, bem como seus benefícios. Já os objetivos específicos são compreender o conceito de empresa expandida e refletir sobre trade-offs que existem na gestão da cadeia de suprimento. Então, introdução. A gestão integrada da cadeia de suprimento constitui no planejamento e administração de todas as atividades envolvidas na produção, armazenamento, transporte, consumo e disposição final de um produto. Decorre da própria evolução da função produção, no que tange ao sistema de informação, os softwares de controle. Então, nós temos aqui uma evolução. Olha, na década de 1970, surgiram o MRP, o primeiro MRP, que é o Material Requirements Management, ou planejamento de requisitos de materiais, tá? Necessidade de material, e tinha um planejamento linear. Ele evoluiu para o MPR2, lá na década de 1980, que é o planejamento dos recursos de manufatura. Planejamento de cadeia fechada, já com essa ideia de ciclo. E a RP surgiu na década de 90, é a versão mais moderna, que é o recurso da empresa, e aí vem com essa pegada de planejamento integrado de toda a cadeia. A RP, Enterprise Resources Planning, tá? Planejamento de recursos empresariais. Não adianta mais a empresa fazer uma gestão excelente da produção interna se seus fornecedores e distribuidores não fizerem. As empresas já não concorrem individualmente, mas através de uma cadeia de suprimento de produtos e concorrentes. Por quê? Isso aqui está um logotipo antigo da Ford, o primeiro logotipo lá do século XIX ainda, né? Final do século XIX, em que essa empresa Ford se destacou no mundo por conta de uma estratégia verticalizada e ganho de escala na produção. Então, a Ford atuava em todos os elos da cadeia produtiva, tá? Desde lá da produção da borracha até o carro final, né? Ao consumidor final. Então, e ela produzia de longa escala produtos padronizados, buscando justamente a economia de escala, a dita economia de escala. Então, ela fornecia para ela mesma, digamos assim. Ela concorria individualmente com as outras. A Toyota veio com um novo modelo de produção enxuta. Ao invés de ficar num único elo da cadeia produtiva, ela ficava, aliás, em vários elos, perdão, ela ficava focada em um único elo. Ela tinha uma rede de fornecedores de insumos e montava o produto final, o carro. Essa produção mais enxuta fazia com que a competição não fosse mais individual, porque ela tinha que ter uma boa rede de distribuidores para poder competir no mercado. Ela começou ganhando do modelo de negócio da Ford, assim, depois da própria Ford, as grandes Detroit se atualizaram para competir com a própria Toyota e outras empresas de automóveis. Então, a ideia é de que o conceito de empresa expandida ganha destaque, tá? Isso aqui é a nossa cadeia de produção. A gente pode ter aqui a empresa foco, né? Fornecedor 1, fornecedor 2, conforme a gente anda a montante da cadeia, e distribuidor 1 até o consumidor, ou vários distribuidores até o consumidor final, conforme a gente anda justamente da cadeia. Então, o foco, aliás, a empresa não pode mais ficar presa apenas ao que acontece nos seus processos internos, de finanças, marketing, logística, nem mesmo a sua cadeia imediata, mas a toda a sua cadeia, tá? E aqui nós temos
Segundo tópico, trade-offs, tá? Da gestão de cadeia de suprimentos, tá? A gestão de organizações frequentemente enfrenta trade-off, não só na questão da cadeia de suprimento, mas em tudo quanto é função administrativa, a gente pode dizer. Isto é, dilemas cujas opções apresentam prós e contras. Neste tópico, serão apresentados alguns dilemas importantes para a gestão de cadeia de suprimento. Tá? Então, o primeiro dilema é quanto ao nível adequado de estoque. Então, pode ser pouco estoque. Nesse caso, a empresa geralmente trabalha com maior personificação e menor custo de produção. Exemplo, menos deterioração do estoque. Deterioração do estoque. Exemplo, a Toyota. Ela não tinha um grande estoque de automóvel, o consumidor fazia uma requisição e aí o automóvel viria do jeito como ele pediu. Ou a empresa pode ter muito estoque, então vai ter muitos produtos disponíveis para o cliente instantaneamente. É mais segurança porque o cliente pode testar o produto. O produto já vai estar a ponto do teste em muitas ocasiões. Olha só aqui a diferença. A produção com pouco estoque, vamos começar com muito estoque, né? É a chamada produção empurrada. Tem o fornecedor, a empresa guarda um estoque na produção, para que esse cliente vá numa loja, por exemplo, e veja os produtos que já foram produzidos. O grande problema é que se esses produtos demorarem a vender, que estão no estoque, eles vão se deteriorando e isso, do ponto de vista financeiro, acaba causando bastante prejuízo. Além de você ter que ter também um espaço grande, né, para armazenamento desses estoques, toda uma questão de gestão, então tem bastante custo envolvido. A grande vantagem é que o cliente vai, por exemplo, numa loja e já sai com o produto. Tá? Já está ali o produto disponível. Às vezes é ruim o cliente entrar numa loja e ele deixar de comprar porque um produto não está no estoque. Tá? Para o setor de vendas isso aí é quase que inaceitável. Já a produção puxada trabalha com pouco estoque ou nenhum estoque. Por quê? O ciclo começa com a requisição do cliente. O cliente vai requisitar um produto da forma como ele quer, ou seja, customizado. E aí você vai fazer essa aquisição primeiro da empresa principal para a fornecedora. E aí a fornecedor manda os insumos adequados e o produto volta para o cliente. Tá? A grande vantagem é que vai estar personificado, além de você evitar os custos de estoque. A desvantagem é que nem sempre o cliente está querendo, quer todo esse tempo, né? Às vezes o cliente está apressado e quer comprar um produto padrão mesmo. Né? Nem sempre o cliente está ao mesmo de esperar todo esse tempo. Outro dilema é a quantidade de parceiros que a empresa vai ter. Olha só, a representação da rede logística da cadeia de suprimento pode ser da seguinte forma. Porque dificilmente a empresa vai trabalhar com um único fornecedor. É muito arriscado. Se der mal para esse fornecedor, vai dar mal para toda a empresa e, quem sabe, um elo inteiro, uma cadeia inteira de suprimento. Então, geralmente, você trabalha com 2 ou mais fornecedores, distribuidores, tá? Isso a gente chama de rede de cadeia de suprimento, porque o objetivo é minimizar riscos de um falhar, mesmo que um seja um fornecedor melhor, que te venda um produto de maior qualidade ou de menor custo, ou ambos os casos. É muito arriscado você ficar dependente apenas dele. Mas qual é o problema disso? Se você sempre vai ter um fornecedor melhor ou uma rede de distribuidor melhor, teoricamente, se você focasse neles, você ia ter o melhor resultado. Tá? Porque ele te traria uma vantagem competitiva. E olha só, no mundo globalizado, esse foco, né, faz com que as vantagens competitivas geográficas se tornem cada vez mais relevantes. Exemplo, arranjo produtivo de cacau, locais aqui, como no caso do cacau, da Bahia, tá?
Então, você acaba, geograficamente, algumas regiões se destacam com arranjos produtivos, focando em determinados produtos e serviços, quem sabe para exportar para o exterior, aquilo que se chama de vantagem competitiva. A diversificação, por outro lado, ela visa reduzir os riscos. Por quê? Por conta dessa nova geopolítica que cada território tem seu foco, ficar dependente de um único território é problemático. Exemplo, quando estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, o Brasil teve um problema muito sério de fertilizante, porque a maioria dos fertilizantes para nossa agricultura, né, o agro é super importante para a economia do Brasil, vinham da Rússia. E aí esse fornecimento, ele até caiu, né? E até, inclusive no período eleitoral se discutiu. Eu lembro da propaganda da Simone Tebet, se vocês estão lembrados, que ela falava que ela era adepta, né? Sugeriu um projeto para a criação de fábricas de fertilizante no Brasil, justamente para não depender dos fertilizantes russos. Só que, assim, por outro lado, provavelmente os russos produzem fertilizante com menor custo e vendem a menor custo para o Brasil do que uma produção interna. E aí o Brasil ficou dependente da Rússia, assim como outros países também, por conta desse custo baixo, né? Então tem sempre esse dilema, eu vou focar em alguém para ficar com um custo baixo naquele insumo, naquele produto, ou vou diversificar para não ficar dependente daquele fornecedor. Outro dilema é quanto à estratégia de negócios, que basicamente pode ser de preço e valor. E preço e valor são coisas diferentes, tá? Preço é algo objetivo. Quanto custa um bem ou serviço em dinheiro? O valor é quanto ele realmente vale para o cliente, então ele é subjetivo. Vou dar o exemplo aqui do show da Sandy Júnior. Sandy Júnior, a dupla, quando retornou, os preços variavam aqui de R$2.000 a R$2.500, tá? Os preços dos ingressos. E aí, turma, vocês dariam R$2.500 para o show da Sandy Júnior? Quando eu pergunto isso na sala, a maioria das pessoas dizem que não. Até porque são pessoas mais novas e não lembram lá do início deles. As pessoas respondem assim, nem se eu tivesse. Mas os shows estavam todos lotados. Porque tem pessoas que estão dispostas a dar, estavam dispostas na época a dar esse preço nesse ingresso do show. Inclusive muitas pessoas. E aí elas têm seus motivos, elas têm seus valores. Né? Para elas vale 2.500. Para você, por exemplo, pode não valer. E tá tudo certo, porque o valor é subjetivo. O preço, para ambos, é o mesmo. Não importa se você é um super fã, não importa se você nunca nem ouviu falar. Aí você pode até questionar, mas não vale tudo isso, porque a música não é boa. Agora pensa na sua banda favorita. Será que você daria esse preço aqui, né? Se eles viessem fazer um show único, né? E você tendo condições, provavelmente sim. E aí por isso que a gente tem que respeitar os valores das outras pessoas. E quando a gente está trabalhando com uma empresa, tem que entender os valores do nosso público-alvo. Só que valor não é sinônimo de qualidade, porque a qualidade ela tende a ser mais objetiva e mensurável, tá? Estão relacionados, mas você mede a qualidade com indicadores como um defeito a cada 100.000 peças ou algo do tipo. Existem indicadores na literatura. Muito se pensa que aumento da qualidade gera aumento de custo, porém essa ideia é errada, conforme o moderno pensamento da gestão da qualidade. Tá? Os principais custos advêm da falta de qualidade, de fazer errado desde o início e tudo mais. Então, o grande dilema tá assim, você vai competir no mercado por preço, ou que as pessoas olham mais o preço, ou no mercado que as pessoas olham mais o valor. Tá? As empresas enfrentam, porque geralmente quando as pessoas olham mais o valor, são empresas que produzem em pequena escala e produtos de alto ticket e alta margem de lucratividade. Quando a empresa compete por preço, ela produz em larga escala, como a Ford, né? Lá no século XX. E aí ela tem uma margem baixa, mas ela ganha
seu lucro, principalmente no volume de vendas. E aí você vai ter que decidir isso. Tá? O gestor de suprimento deve sempre questionar a qualidade da cadeia e sua capacidade de gerar valor ao cliente. Exemplo, os distribuidores podem atrasar a entrega e danificar o produto. Eu vou dar o exemplo aqui da loja Renner. Logo no início da pandemia, eu pedia muito produto nela e eu tive dor de cabeça logo no início, porque eles não tinham bons distribuidores. A empresa logística atrasava, talvez não tivesse ainda adaptado para o cenário de repente, todo mundo começar a pedir pela internet, a empresa não tem infraestrutura adequada, então teve muito atraso. Com o passar do tempo, ao longo da própria pandemia, esse serviço foi melhorando. Não sei se eles mudaram de transportadora, mas eles passaram a entregar antes do prazo e realmente, no meu caso, eu fiquei muito satisfeito com o serviço prestado de transporte. Outro exemplo são de fornecedores. Aqui é um produtor, essa planta é a pupunha, tá? Típica lá da região norte, de onde eu venho. Eu tive um aluno, ele vendia pupunha. Ele comprava de vários fornecedores lá do estado do Amapá, mas só havia um fornecedor que a pupunha era de qualidade. E esse fornecedor também honrava os prazos. Então, ele acabou tendo muito prejuízo porque os consumidores, quando compravam nele num dia e a pupunha era boa, aí depois voltava outro dia, comprava a pupunha de outro fornecedor, pupunha ruim, eles ficavam confusos se aquele local era ou não de pupunha de boa qualidade. E aí ele passou a fechar só com esse fornecedor que dava pupunha de boa qualidade. E ele teve sorte porque os outros compradores desse fornecedor não honraram os compromissos, e ele honrou os compromissos. E aí o fornecedor fechou só com ele. E hoje ele tem a melhor pupunha lá da cidade de Macapá, tá? Ele tem um bom fornecedor, ele tem um bom relacionamento com esse fornecedor, eles estão fechados. E de fato ele tem quase que um monopólio lá em Macapá da venda de pupunha. Muita gente vai direto no ponto dele porque não vai em outro que é a pupunha de baixa qualidade. Mesmo que sejam até mais baratas, mas as pessoas vão pelo valor. Hoje tem um novo paradigma nessa questão de competir por preço e por valor, né, de larga ou baixa escala, que são as impressões 3D, que estão com a promessa aí de customização em massa, causando aí uma disrupção nesse mercado. A discussão é longa, mas só para vocês entenderem que o mercado hoje está falando bastante disso. Outros dilemas que as empresas enfrentam estão relacionados à governança corporativa. Porque, embora seja o cliente o grande responsável pela geração de valor na cadeia de suprimento, ele não é a única parte interessada. Então, existem os stakeholders, que é o conjunto de partes interessadas nas operações da empresa. São essas daqui. Ó. Você tem no ambiente interno os acionistas, os donos, de modo geral, né, que são os shareholders, os gestores e os colaboradores. E aí a empresa vai tratar diretamente com fornecedores e clientes. E já no ambiente externo, olha, você tem a sociedade como um todo, ou a comunidade mais próxima ali da empresa, os sindicatos e agências reguladoras e o próprio governo. Então, todas essas são partes interessadas nas operações da empresa. E a ideia da governança corporativa é a própria gestão dos conflitos existentes entre essas partes interessadas, tá? Embora o cliente seja mais importante, todos eles influenciam aqui. São chamados conflitos de agência, que ocorrem entre os stakeholders. Exemplo, fornecedores estão com dificuldade de honrar seus compromissos em virtude da pressão dos acionistas por distribuição de dividendos. Lá na empresa fornecedora está tendo uma pressão de distribuição de dividendos e aí os fornecedores não conseguem honrar os compromissos. Os distribuidores estão com problemas com sindicatos ou agências regulamentadoras. Então, isso vai acontecer, o conflito entre esses agentes e a gestão da cadeia de suprimento, que são dois exemplos, né, dentro, vai ter que estar atenta também com isso. Outra questão é a sustentabilidade. Os dilemas existem, porque a sustentabilidade hoje virou um termo, um paradigma, né? Quando se fala em desenvolvimento, quando nós falamos em gestão empresarial. Mas será que se trata apenas de uma utopia? Esse é o grande questionamento. Tem um texto que eu recomendo,
é chamado Mercadores de Moralidade, tá? Que basicamente diz o seguinte: não faço porque entendo e acredito, mas faço para ganhar like. As pessoas fazem isso em várias situações, inclusive para se mostrar sustentáveis quando não são. Então as pessoas escrevem aquele textão no Facebook, no WhatsApp, reclamando do desmatamento, das mudanças climáticas. E até aí tudo bem, mas quando você vai ver na prática do dia a dia dessa pessoa, ela não separa nem o próprio lixo. Mas ela está ali para ganhar likes nas redes sociais. É um grande problema quando a gente fala do real motivo com que as pessoas fazem as coisas, né? Senão não existe muita utopia nisso tudo, né? Mas, independente disso, a gente tem que entender o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que satisfaz as necessidades das presentes gerações sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Tá? Esse é o conceito mais difundido, existem outros, tá? Mas esse aqui é o mais difundido. Lá de 1987, dado no relatório de Bruditland, que é essa senhora aqui, tá? Que coordenou a comissão para o meio ambiente naquele momento. O que está implícito nesse conceito é um conflito de gerações, geração atual contra a geração futura. Porque você tem sua comodidade das suas compras e as pessoas querem cada vez consumir mais, independente disso, seja por conta de marketing ou por conta delas quererem mais, mas isso acaba sendo fato e as pessoas querem sua comodidade. Imagina a vida adulta que você está cheio de problemas, né? Tem ali filho, tem às vezes pai e mãe para cuidar, tem boleto para pagar, e você acrescentar um problema mais, que é você cuidar do seu próprio lixo. Por mais que isso pareça plausível, há um custo para você, um custo inclusive psicológico, inclusive monetário, para você se preocupar com isso. Será que de fato você vai querer aferir mais esse problema na sua vida, pensando nas futuras gerações de pessoas que nem existem? Né? Será que as pessoas estão dispostas a fazer isso? Nós vimos como as pessoas agiram durante a pandemia. Por exemplo, né, que muitos jovens nem se preocuparam de sair para as ruas e voltar da rua, trazer o vírus para dentro de casa para os pais que estavam acomodados e que eram pessoas mais vulneráveis. Então, o objetivo aqui não é desmitificar a questão da sustentabilidade, mas é mostrar que muito se fala, mas a gente tem que entender a real problemática, e quando a gente entende, a gente está de fato diante de um dilema. Tá? E esse dilema ele vai também para o setor empresarial. Uma forma de você visualizar isso é o conceito pragmático do triplo bottom line. Foi proposto por John Kington em 1994, que enxerga a sustentabilidade nessas três dimensões: econômico, ecológico e social. A empresa ia buscar, assim como a sociedade, um equilíbrio entre elas. Olha só as razões para a empresa ser sustentável, então, de acordo com Barbieri. Adequar-se à legislação, tem a abordagem do controle. Redução de custo, abordagem preventiva. E alcançar o público-alvo, abordagem estratégica. Daqui para cá você tem empresa cada vez mais sustentável. E tem a questão ética, que também entra na abordagem estratégica, tá? Então, olha só. A gente tem que entender que imagina uma empresa que adota internamente práticas sustentáveis, com uma abordagem de controle ou preventivo. Ela está lá, nos seus processos internos ela é sustentável, mas toda a sua cadeia produtiva não é. Então não adianta nada. Porque os consumidores sustentáveis, aí você pensa na abordagem estratégica, eles olham para isso aqui. Principalmente. Existem empresas, as certificações que também olham para isso aqui. Então, se você quer ser sustentável estrategicamente para alcançar um público-alvo, você precisa estar ligado na sua cadeia como um todo, ou seja, sua gestão tem que ser integrada da cadeia de suprimento. Tá? Seja seus fornecedores, seja inclusive seus distribuidores. Outra coisa que precisa ser feita é a logística reversa. Né? É o sentido inverso. Quando o rejeito for produzido, para ele voltar aqui para o fabricante, para virar novos insumos, novos produtos, enfim. Tá? Para que você não aumente a quantidade de
rejeitos, né, que é o resíduo que não serve mais para nada, só tem que ser disposto ambientalmente correto de acordo com a própria Lei 12.305. Então, quais são os benefícios da gestão integrada da cadeia de suprimento? A gente viu que ela é importante para você resolver esses dilemas, mas o que elas podem trazer? Ela constitui um novo paradigma, tá? Significa que, quando comparado com a gestão tradicional, não há desvantagens, mas apenas vantagens. Isso é a ideia de paradigma. É algo que veio para romper e o que existia antes nem dá para se comparar, né? Hoje, as empresas precisam fazer essa gestão integrada, porque senão elas ficam para trás. Não existe assim, algum benefício de não fazer isso. Né? Por isso que é uma questão de sobrevivência. Então, vamos apresentar os principais benefícios. Então, maior velocidade de resposta ao mercado. Nas cadeias tradicionais, o fluxo de informação é unidirecional. Nas cadeias integradas, há uma rápida disponibilização aos diferentes elos, fornecedores, distribuidores, clientes finais, de informações como posição de estoque, capacidade produtiva, de transporte, demanda real, ações de marketing. Por exemplo, quando você compra um produto na internet, você consegue hoje acompanhar, se for uma loja confiável, com um bom transportador, onde é que esse produto está. Se está no estoque, se está na transportadora, se está em transporte. Por exemplo, você compra ali numa loja como a Casas Bahia, mas a transportadora ela passa as informações para o cliente final e para a própria Casas Bahia também, para fazer um controle desse produto, né, do transporte desse produto. Maior rapidez para atendimento às novas exigências e necessidades dos consumidores. Então, olha só, a Ambev no ápice da pandemia, a Ambev passou a fabricar álcool gel a partir da produção de cerveja. Então, ela se adaptou rapidamente, a produção ia ficar parada, as pessoas iam ficar em casa, e a nova demanda era álcool gel. E aí a Ambev se adaptou muito rápido, mas isso não poderia acontecer se não tivesse também uma rede logística adaptável para a distribuição desse produto, né? O fornecimento do insumo e tudo mais. Menor prazo para lançamento de inovações, de grande relevância, sobretudo para os produtos de ciclo de vida curto. Exemplo, celular. Com a cadeia integrada, você consegue lançar mais rapidamente produto no mercado e as pessoas estão vivendo sempre de buscar novo produto. No caso do smartphone, isso é decorrente, isso é frequente. Você compra hoje um smartphone e amanhã ele já está defasado. As pessoas estão buscando cada vez mais a versão mais moderna do iPhone, do Samsung, enfim. Tá? Existe até uma grande crítica social em relação a isso, a questão da obsolescência rápida, do consumismo, mas é o que de fato está prevalecendo no mercado hoje. Tá? Bom, também uma vantagem a gestão integrada, porque ela proporciona melhor nível de serviço ao cliente. Então, envolve dimensões como disponibilidade de produtos, tempo de entrega, confiabilidade nos prazos, informação de apoio. A colaboração e integração entre os parceiros comerciais de uma cadeia de suprimento trazem melhorias significativas ao nível de serviço oferecido. Tá? Outros benefícios: aumento da disponibilidade do produto, melhoria no processo de previsão de vendas. Olha, você consegue automatizar mais isso através de software, sobretudo. Redução dos custos discutidos, tá? Melhor moldagem de oferta, reduzindo ruptura no estoque, aumento dos índices de disponibilidade. Também tem uso de ferramenta de gestão, com redução do tempo de ciclo do pedido, correto dimensionamento das operações e das coordenações das ações das empresas. Você tem maior confiabilidade dos prazos de entrega. Então, você vai ter planejamento coordenado das operações entre os parceiros da cadeia de suprimento, o que permite uma maior estabilidade e disciplina operacional. Menor concentração dos pedidos em período específico do mês, do ano, por questões comerciais. Maior reação a problemas operacionais rapidamente, reduzindo o número de atrasos. Tá? Flexibilidade. Estreita relações com fornecedores deixa espaço para encomendas especiais em momentos únicos de alta demanda. Maior satisfação das expectativas dos clientes ou entregas em condições especiais, como horários noturnos ou fora do centro de distribuição. Também a gestão integrada permite maior capacidade de adaptação às mudanças.
no que tange a desenvolver soluções capazes de adaptar a oferta de bens e serviços às novas condições de mercado, prevenir contra riscos sistêmicos e atender novos requisitos dos clientes, lidar melhor com os riscos associados à cadeia de suprimento, desde regulação ou entrada de novos concorrentes até catástrofes naturais, como furacões, inundações e terremotos. Uso de múltiplas ramificações internacionais das operações e de seus parceiros comerciais para monitorar um amplo espectro de economias e países, aumentando a possibilidade de antecipação frente a uma crise. Olha só, o caso da Ambev, né? Ou adaptação rápida ou antecipação. Usa as informações da necessidade dos consumidores finais para moldar a oferta de produtos e serviços, e não mais baseia-se em dados superficiais dos clientes imediatos. Alinhamento entre as equipes de desenvolvimento de produtos que devem ser projetados com base na padronização de componentes do post-Postman, o que permite trabalhar com menores estoques intermediários, garantindo a resiliência da cadeia. Outro benefício é a atenuação do efeito chicote. O efeito chicote é uma distorção entre a demanda real e a prevista que se propaga e se acentua a montante da cadeia de suprimento, devido ao incremento de segurança no nível de estoque. O que acontece? Se acontecer uma pequena variação aqui da demanda do cliente por um produto ou serviço, como isso já está tudo muito automatizado, conforme você vai a montante da cadeia de produção, essa pequena variação para fins de gestão de estoque, ela provoca um aumento do nível de estoque lá no armazenamento do fornecedor primário aqui, da empresa primária que fornece ao cliente nesse caso, né? E aí os fornecedores que estão jusantes, ou mesmo na própria empresa, os elos que estão, dessa cadeia de suprimento, vão propagando cada vez mais esse aumento de demanda. E aí o estoque, quando chegar lá no fornecedor, ele vai ter um aumento muito alto, mas isso pode acontecer por um erro, ou pode voltar logo à demanda padrão, e aí você vai ficar com uma grande quantidade de estoque sem que tenha uma demanda adequada. Até porque, mesmo se não voltar, o aumento da demanda não foi tão grande assim, funcionando esse aumento do estoque. Isso é um problema. O efeito chicote, ele é um problema, mas a gestão integrada ela ajuda para minimizar esse problema. Porque ela permite a sincronização da cadeia de suprimento, com disponibilização da informação com antecedência a todos os processos que estão em andamento, incluindo material que chegará no próximo dia, situação dos estoques em depósito, vendas realizadas, previsão de vendas futuras, controle do efeito de estoque no armazém e nas lojas. Também permite um acompanhamento das tendências de mercado e possíveis oscilações que venham a ocorrer com aumento ou queda do consumo, tá? Além do alinhamento de estratégias internas, possibilitando que as áreas ou as diferentes empresas conversem e saibam quais as decisões são tomadas em relação à produção, compra de produtos, estratégia de venda e direcionamento da área de marketing. Exemplo, a área de marketing está trabalhando em campanhas visando vender produtos que não estão na pauta da área de compras. Isso é um problema. Se não tiver um diálogo, se não tiver uma gestão integrada, isso vai causar ali prejuízos para a companhia e para todo o elo da cadeia de suprimento. Todos os elos, melhor dizendo. A área de produção fabrica mercadorias que a área comercial tem dificuldade de vender. Esse também é um erro provocado pela falta de comunicação. Também possibilita a otimização de operações a partir da estrutura tecnológica e informações confiáveis, possibilitando a área de suprimentos comprar quantidades menores com programação de entregas ao longo do período. Isso evita que produtos fiquem estocados e possibilita a mudança de quantidade e itens nos próximos lotes a serem adquiridos. Então, os recursos adequados incluem sistema de gestão de estoque confiável, processos organizados, metodologia implementada e equipe treinada, transportadoras de confiança e que cumpram os prazos estabelecidos, monitoramento de todos os processos da empresa de forma online e em tempo real. Pessoal, para concluir essa aula,
temos aqui um mapa mental, tá? A gente começou a aula mostrando a importância da ideia de empresa expandida, tá? E aí você vai não apenas focar na própria empresa, mas olhar para toda essa cadeia de suprimento, porque a vantagem competitiva hoje está na cadeia de suprimento, muito mais na cadeia de suprimento do que na operações internas da empresa, tá? Por isso a importância da gestão integrada dessa cadeia. Só que ela enfrenta trade-offs de gestão, no que tange aos estoques, que podem ser poucos ou muitos, aos parceiros, que você pode focar em poucos parceiros ou ter muitos, buscando uma diversificação, minimizando riscos. No primeiro caso, você também pode aumentar a rentabilidade, então isso é um trade-off. As estratégias de negócio, você pode focar em preço, produção em larga escala ou em valor, geralmente associado com produção de pequena escala e maior margem de lucro. Os conflitos de agência, aí você vai ter inúmeros trade-offs entre os diferentes stakeholders, inclusive vários influenciando a própria gestão da cadeia de suprimentos, tá? A questão da sustentabilidade é um trade-off entre as dimensões da sustentabilidade, cujas básicas são ambiental, social e econômico, mas autores diferentes podem incluir outras, tá? E também, mas essa gestão integrada, ela facilita ali para você lidar com esses trade-offs e ela gera benefícios. Os benefícios estão associados a maior velocidade de resposta, maior nível de segurança, melhor adaptação às mudanças e atenuação dos efeitos chicote. Bom, vamos propor uma atividade aqui para a turma para avaliar esse conteúdo. Tá? A turma será dividida em 5 grupos, os quais devem escrever um texto de no mínimo 20 linhas em Word, a ser substituído pelo OneDrive, explorando como a integração da cadeia de suprimento pode ajudar na gestão de um dos trade-offs. Então, cada equipe vai escolher um dos trade-offs. Nível de estoque, quantidade de parceiros, estratégias de negócios, governança corporativa e sustentabilidade, foram os 5 que nós vimos na aula. Pessoal, essas aqui são as referências dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.